Jesus, ele disse no seu evangelho, em João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós pararmos somente para olhar assim, fica uma coisa muito superficial. Quando a gente fundamenta por que Jesus disse isso, tem um impacto muito maior e mais profundo. Nós só vamos conseguir fazer essa análise se a gente olhar lá no início. Vivemos um tempo hoje em que cada um faz aquilo que é agradável à sua vista. Vivemos um tempo onde não se pode criticar a atitude humana, porque as pessoas roubam para si direitos e esquecem os seus deveres. Vivemos um tempo relativo aonde o certo é errado e o errado é certo. Mas há um Deus que fez todas as coisas, colocou limites, trouxe a sua revelação e demonstra quem nós somos, na verdade. E esse texto aqui exemplifica muito isso. Quando a gente vê, quando Deus fala aqui do que é o ser humano, a gente olha para Jesus e a fala dele, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, tudo faz sentido. Porque o contrário do que as pessoas vão dizer, que o homem é bom, que o homem é legal, Deus vai dizer o contrário. O homem é ruim, o homem é mau. E isso é claro porque ninguém melhor do que o Criador para ter um exame mais esclarecido de suas criaturas. E aqui Deus, através de Moisés, deixa isso muito claro. E quando eu leio esse texto, isso mexe muito dentro de mim, porque eu vejo a matéria que sou feita, vejo a visão que Deus tem, e eu preciso me esmurrar e dizer não. Em meio a toda essa tristeza, em meio a todo esse desgosto, eu preciso alegrar a Deus com a minha vida. Eu não posso aceitar que eu sou alguém que Deus olha assim, tem nojo de ter feito a mim. Eu tenho que falar, não, eu preciso viver para ser um Noé. Porque Deus, ele vendo a criatura, depois que cai, Adão e Eva comem o fruto, começam agora a se olhar diferente, o pecado é de fato instaurado na terra, já começa a ver a maldade. Primeiro o homicídio, aquela disputa, aquela coisa toda, e chega um ponto aqui que multiplicou-se tudo. E quando diz aqui os filhos de Deus, eles vê assim, ainda tinha alguém ali que estava lutando para andar correto, um pouquinho. E até esse pouquinho que andava para andar correto começou a se corromper. E é interessante isso, porque nós vivemos um tempo, se nós não fundamentarmos a verdade de Deus, também vamos começar a acreditar naquilo que é relativo. A gente começa a demandar também para esse entendimento errado, de que tudo pode, que Deus está nem aí. A gente começa a entrar numa situação difícil. E diz que os filhos de Deus, multiplicou-se os homens na terra e nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Começou a multiplicar e vendo-se, os homens vendo-se, as mulheres, as que nasceram na terra, se entregaram à luxúria. É interessante esse termo aqui, no original, quando fala tomou, não é tomou em casamento, é violência. Os homens as violentaram. Então a gente vê o grau da maldade do ser humano. Vendo as mulheres bonitas, eles as violentaram como quis. Tomaram para si mulher, as que entre todas mais lhe agradaram. A luxúria, eu quero, é essa, assim, enfim, é o que a gente vê hoje, não é muito diferente. Tomaram para si Deus, então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem. Aqui entra uma coisa interessante a gente pensar. Diferente do ser humano que às vezes vê as coisas e se recua, Deus toma atitude. Deus vendo a maldade multiplicada, vendo os homens como estavam entregues ao pecado, Deus, meu espírito não vai contender com, não estará com o homem. O seu tempo será 120 anos. Esses 120 anos aqui não é o tempo de vida, é o tempo desse momento.
até o momento do extermínio do dilúvio. Deus ainda deu 120 anos para eles se arrependerem. Interessante como a graça de Deus ela é estendida. Não é simplesmente assim, pecou, tchau. Não, Deus dá o tempo para que nós possamos nos posicionar. Deu tempo de 120 anos para que eles pudessem rever os seus conceitos. A gente sabe muito bem que isso não aconteceu. Continuaram a praticar as suas mesmas situações, suas mesmas práticas, a sua corrupção. Isso é o ser humano. Nesse estado, sem enxergar a luz no fim do túnel. É ladeira abaixo, é caos desgovernado. Não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, os quais nasceram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. É até um termo assim, e às vezes a gente até pode assimilar, nasceram homens revoltados, porque foram pessoas que a mãe teve um filho porque o pai, ela foi abusada, nasceu sem ele lá, eles são revoltados, os gigantes, os valentes, aqueles homens robustos. Tudo isso fruto de uma ação pecaminosa existente naquele tempo. Então, eram os valentes de renome. E olha a palavra de Deus. É aqui que é interessante. Dentro de toda essa narrativa do pecado, da vida da luxúria, do que o homem se tornou, olha o que Deus diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso aqui derruba essa falácia do que o homem é bom, do que o homem nasceu bom depois. Não, o homem é ruim, ele é mau. O fruto do pecado dentro dele, desde quando vem da tua mãe, ele sai. É mau, é a nossa estrutura. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos achar o caminho. É por isso que nós precisamos achar a vida. Porque nós somos maus. Aí eu te pergunto, qual era a atitude que Deus deveria ter comigo e com você? A não ser essa mesma atitude que ele teve lá. Eu não vou agir no homem, eu vou exterminar todo mundo. Porque olha como eles se comportam na terra. O que dependia de Deus, o que nós merecemos de fato, por que ele nos amou tão assim? Não tem como a gente responder. O que nós merecíamos era a morte. Pela nossa estrutura pecaminosa. Nós não temos que ficar floreando, não. Essa é a realidade. Só que nós temos que tomar uma posição. Ou nós aceitamos isso como algo normal. Eu sou assim mesmo, vou morrer assim mesmo. Ou eu tomo uma atitude em dizer, eu não vou ser uma criatura que Deus se arrependa de ter estado nessa terra. Eu serei alguém que vou glorificar o nome dele com o meu viver. Eu serei alguém que vou obedecer a sua palavra. Eu serei alguém que vou servi-lo. A ponto dele se agradar. Viu ali a minha serva? Viu ali o meu servo? Ele é fiel. Porque essa era a condição, como é a condição de muitas pessoas. Estão aí vivendo. Você é demais. Deus. Não. O destino, os olhos do Senhor são fogo consumidor. Não é amor a uma criatura entregue como essa. E não tem outra sentença a não ser extermínio. Mas Deus ruim, mas como assim ruim? Se toda a oportunidade Deus nos dá, se toda a condição Deus nos dá, é esse pensamento hipócrita que fazem as pessoas enxergar aquilo que é errado como certo. E que causa problema na sociedade. A gente vê aí. A pessoa é colocada no cárcere, tendo feito algo horrível. Não, é um tadinho. Aí solta e faz de novo a mesma coisa. É assim que é. A gente não pode achar que tudo isso é comum. É a estrutura. Mas louvado seja Deus pela graça estendida. Mesmo lá, a graça foi estendida. 120 anos Noé pregando. Arrependei-vos porque o dilúvio virá. Arrependei-vos porque vai acabar tudo. Deus está desgostoso da gente. Esse cara é maluco.
criando essa arca gigante, até o dia que o dilúvio chegou. E hoje é a mesma coisa, Deus continua falando: arrependei-vos, tornai para mim, limpe tuas mãos, limpe teu coração, entenda, olhe para essa luz no fim do túnel, que é Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida, sai daí. E as pessoas estão que nada. Eu ouço isso desde pequeno, que ele vai voltar, até agora não voltou. Em verdade, vos digo que muito próximo ele está, nunca esteve tão próximo. Pelas circunstâncias que a gente vê, nunca teve tão próximo esse retorno. E Deus fala assim: viu como o homem é continuamente mal. Continuamente. Não, uma pausa, é continuamente. O desígnio do seu coração é maldade. E a gente, quando olha para dentro de nós, vê que é assim. A gente vê o seguinte: as pessoas dizem assim: eu estou na igreja. Aí elas começam a policiar um pouco o seu comportamento. Aí a pessoa, por algum motivo, né, ela sair da igreja, já não policia mais o seu comportamento. Aí eu não estou na igreja. Como se isso não é estar na igreja ou não estar na igreja, é estar diante de Deus que nos vê. Do Criador que não nos fez para perecer, nos fez para que nós fôssemos como primícias de suas criaturas. Para que nós pudéssemos mudar a nossa vida, crendo nele, o nosso Salvador. O homem é mau. Nunca precisamos tanto. Por isso, quando a gente olha para a cruz, tem que ser nesse olhar: se não fosse o sangue dele, não haveria escape para mim. Não haveria. É mau. Disse o Senhor, continua dizendo: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, meu Pai do céu. A atitude de Deus no tocante à maldade é: para, stop, arranca, tchau. Aí Deus fala assim: me arrependo de ter feito. Não é que Deus já como esse se arrepende aqui, não é esse arrependimento do homem, é tipo assim: vou tomar uma decisão, vou exterminar tudo e acabou. O que vai brotar dali? Nós temos que começar a olhar para a nossa vida hoje, como seres humanos viventes nessa terra, respirando pela graça e misericórdia do Senhor. Eu não posso ser alguém que Deus se arrependa de ter criado, que Deus se desgoste pela conduta ruim. Eu preciso ser alguém que Deus ele tenha prazer em ver na sua presença. Alguém que quando abre a boca para adorar, Deus recebe o louvor. Alguém quando dobra o joelho para adorar, Deus ouve a oração. É esse tipo de gente que nós temos que ser. Aleluia. Para isso Deus nos fez. E nós não podemos aceitar outra realidade. Essa luta interna dentro de nós. Não, eu vou ser alguém que Deus se agrade. Porque é muito duro ouvir isso. Me arrependo de ter feito você. É claro que 90% das pessoas não está nem aí. Até aquele grande dia. Só que nós estamos aqui essa noite, na casa de Deus, na presença de Deus, diante da palavra de Deus, ouvindo essa verdade. Não é se preocupar com o que o outro vai querer ser ou vai entender. É fazer um exame dentro da gente. Não, eu quero ser. Não competindo, entende? Porque Deus, se fosse para competir, todo mundo teria as mesmas características, as mesmas coisas para disputar. Não é disputa contra ninguém, mas é como uma criatura. Será alguma coisa que o Criador se regozija. Olha como eu fiz, olha que perfeição. Porque o ser humano é a coisa mais bonita que tem. O problema é essa maldade. Olha minha serva, olha meu servo como vive, com integridade. Porque ele, o que ele vai dizer? Ele traz toda uma cena de uma sociedade corrompida, do homem destruído, do homem contrário a Deus. Mas não é. Aí diz assim: mas porém Noé achou graça diante do Senhor. E é essa graça que nós também temos que achar. Está todo mundo fazendo errado, todo mundo indo para a direita, mas porém ele está indo para a esquerda e achou graça diante do Senhor. Por querer agradar a Deus, viver para Deus, entender que Jesus é o caminho. Louvado seja Deus por ele ter morrido na cruz. Noé achou graça. Aí, é esses dois extremos. A massa, Deus quer matar.
destruir, dissipar. Mas Noé, Deus achou graça e quer preservar em vida. Aquela coisa boa que você cultiva e vê, nossa, que coisa boa, fique aqui eternamente. Esse tipo de ser que ache graça aos olhos do Senhor. Não é perfeição. Noé não era perfeito, como nenhum de nós aqui somos perfeitos. Mas Noé colocou no coração ser diferente. Colocou no coração agradar a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Só que nós não vamos conseguir achar essa graça pela força do braço, pela nossa beleza, pelo nosso intelecto. Nós só vamos conseguir achar graça aos olhos do Senhor quando nós chegamos perto de Jesus e valorizamos o que Ele fez na cruz. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Qual é o caminho de achar graça aos olhos do Senhor? Jesus Cristo. Nunca fez tanto sentido, né? Aí quando eu olho para Jesus e vejo que é o ser humano, já está decretado já a sentença. Aí eu olho para Jesus que não tinha por que morrer para me salvar. Mas Ele quis fazer isso. Então eu tenho que valorizar no máximo que eu puder. Porque é essa graça, desde lá, mediante o Espírito Santo agindo por meio de Jesus Cristo na nossa vida, lá é hoje também. Ele é. Então quando ele diz assim, imagino ele olhando para todo aquele monte de gente que o ouvia nas suas pregações, e ele sabendo qual é a realidade de cada um deles, ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me busque, se aproxime de mim, aprenda de mim, valorize a oportunidade, porque Noé pregou 120 anos e eles não valorizaram. Jesus morreu há mais de 2022 anos atrás, tem muita gente que ainda não valoriza. Claro, direito da pessoa querer ser alguém que Deus repudia. Esse papo que Deus dá, Deus é... Não. Tem que parar de inventar história, universalizar as coisas, temos que ser realistas. Quem é aquele que Deus ama e quer perto de si? Aqueles que acham graça aos olhos dele, mediante o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E os demais? É isso aqui. Hoje terminar. Não quero mais. Mas a graça é, hoje terminar, vou dar um tempo para ver se arrependem e voltem. Noé achou graça. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você consegue ver a escolha? É muito mais fácil seguir o que todo mundo faz. Tem muita gente que quer seguir a boiada porque quer fazer parte da tribo, quer ser bem aceito ou aceita nos grupos que se constituem. Aí hoje tem essa, igual eu disse no começo, essa falácia, você não pode ter opinião, que já é um burburinho só, tu não pode ter que seguir o que todo mundo acredita. Não, assim não anda com Deus dessa forma. Noé se distinguia entre os seus contemporâneos, Noé queria ser diferente, Noé andava com Deus. E meu amigo, andar com Deus é melhor do que andar com qualquer um. Andar com Deus é melhor do que qualquer outra coisa, do que qualquer opinião, do que qualquer circunstância. É achar graça aos olhos daquele que te fez. E mesmo que você venha a ser mal visto ou malquisto diante de algum certo tipo de pessoa, daí o importante é andar com Deus. É essa atitude de achar graça, de valorizar o sangue que nós precisamos ter. O mundo mudou. Tem que mudar a Bíblia. Claro, a verdade é muito difícil de engolir. Mas a verdade é eterna, vai passar. Céu e terra, a minha palavra não passará. Glória a Deus. Pronto. Não querer aceitar, problema, não quiser aceitar aqui. O que parte agora é o que a gente crê. É o que você entende, é o que a verdade fala ao teu coração. Eu não quero ser uma criatura que Deus tenha desgosto. Eu quero ser alguém que ache graça aos olhos dele. E quem se beneficia somos nós. Porque Deus jamais vai depender do ser humano. Mas nós sabemos da nossa infinitude, da sua finitude, nossa estrutura tão frágil, que nós precisamos muito dele. E Noé se distinguiu.
era íntegro, justo. Entre os seus, entre toda aquela monte de corrupção, ele quis escolher o certo. Não, está todo mundo indo para lá. Problema. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ah, mas vão te olhar com maus olhos. Problema. Eu quero andar com Deus. E valeu a pena para Noé. Porque todo mundo que existia pereceu, menos Noé e toda a sua casa. Pensa aí. Gerou Noé 3 filhos, sem cães da fé, e a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente se havia corrompido o seu caminho na terra. Cada um seguia o seu rumo, a sua luxúria, a sua carnalidade. Não é um cenário distante do que a gente vê hoje, né? Se as pessoas seguissem os bons princípios, nós não veríamos tanta maldade e violência como nós temos visto hoje. Não é um cenário diferente, não. Mas o que está em pauta aqui é o que nós seremos dentro desse cenário. Seremos mais um na multidão ou seremos esses que andam com Deus? Seremos esses que fazem aquilo que é correto, aqueles que valorizam Jesus, que morreu na cruz para que nós tivéssemos chance. A nossa única chance é Cristo Jesus. Sem Ele não dá, sem Ele deixa para lá que já era. E quando eu olho para Ele, em memória desse sacrifício na cruz, meu coração tem que se encher de gratidão. Se hoje eu tenho uma chance de ser essa criatura que ache graça aos olhos do Senhor, é mérito de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, temos que valorizar o sangue derramado, entender esse processo. Estávamos perdidos, mas Ele quis morrer para nos achar, para nos trazer para perto, para nos dar a condição de viver. Porque a sentença já está decretada. E é o que Deus falou lá em Deuteronômio 30 ou 31, se não me falha a memória. Eis que eu ponho diante de você o bem, o mal. Escolha o bem. E isso vai ser bem melhor para você. Está aí a reflexão. Deus nos chama para si, mas o nosso coração tem que começar a entender que por nós mesmos a gente nunca, jamais iria vir a Ele. Homem nenhum viria a Deus se não fosse a sua graça, se não fosse o sangue do seu Filho. Porque a nossa estrutura é inclinada ao mal continuamente. Sabendo disso,